Finalizamos aqui a nossa série do que a Bíblia diz sobre o perdão. Essa é a parte 25 e final. Bom, depois de 25 vídeos, eu acho que deu para entender bem como devemos agir com relação ao perdão. O que Deus espera de nós com relação ao perdão. A gente viu que o perdão que a gente deve dar aos outros está baseado no perdão que Deus nos deu. Deus nos perdoa todos os nossos pecados se cremos em Cristo. Quem está em Cristo tem todos os pecados perdoados, apagados, tem um relacionamento restaurado com Deus. E se Deus é capaz de perdoar uma dívida tão grande como a nossa, um pecado tão profundo como o nosso, uma ruindade tão grande como a nossa, quem somos nós para não perdoar aqueles que pecam com algumas coisas contra nós? Que nem são tantas como as nossas que a gente peca contra Deus, né? Então, tem muitas coisas envolvidas com perdão, como humildade, paciência, amor, a disposição de ir atrás do outro para pedir perdão ou para repreender quando alguém peca contra você. Tantas coisas que a gente aprendeu, tantos exemplos bíblicos. Espero que depois desses ensinamentos você comece a praticar. A série tem 25 vídeos, você pode rever os vídeos e buscar praticar cada ensinamento que foi dado. Só assim que você vai aprender a perdoar. A gente não aprende a perdoar só assistindo vídeos no YouTube ou no WhatsApp, no Instagram. Não é assim que a gente aprende fazendo, confiando em Deus, aprendendo com Deus, primeiro recebendo o perdão de Deus e a partir daí aprendendo como imitar esse perdão que foi recebido agora na vida dos outros, na vida daqueles que pecaram contra nós. Então, comece a praticar. Se você tem dificuldade em perdoar, você não é o único. Todo mundo tem dificuldade em perdoar. Perdoar é admitir uma perda, é sofrer um prejuízo, é ficar com o prejuízo para si e não cobrar do outro. Quem que tem facilidade de fazer isso? Isso é ruim, isso é sofrimento. Ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer. Mas o perdão é algo necessário, é um mandamento de Deus. Você precisa perdoar. Se você tem dificuldade, é assim mesmo, as coisas são difíceis mesmo. Mas você precisa da ajuda de Deus. O mesmo Deus que perdoa é que vai te ajudar a perdoar. Você precisa confiar nele, contar com ele. Não é você sozinho, com a sua própria força, como se você fosse bom demais. Você não é bom demais, você precisa da ajuda de Deus. É ele que fortalece, é ele que dá o caráter, a força, o amor necessário, a humildade necessária para a gente vir pedir perdão quando a gente peca. E não há quem não peque, né? Então, se você não pede perdão para as pessoas, provavelmente algo está errado, porque se você não peca contra ninguém, então você não deve ser desse planeta, porque todo o ser humano que passou por aqui, exceto Jesus, pecou. Então a gente vive pecando contra as pessoas. Então a gente precisa exercitar esse hábito, né? essa atitude de pedir perdão. É necessário. Eu espero que depois desses 25 vídeos você entendeu que é necessário pedir perdão. E também perdoar aqueles que pedem perdão para você, né? A gente não foi chamado para viver em guerra, viver em conflito, pensando mal um do outro, odiando um ao outro, se afastando um do outro. Não é para isso que Deus nos criou. Ele nos criou para a gente viver em amor. Ele mesmo é o Deus de amor. Ele nos amou, em vez de nos fuzilar, nos destruir por causa dos nossos pecados, ele mandou o Filho dele, por amor, por compaixão, por perdão, para morrer por nós, para nos perdoar dos nossos pecados. Ele não precisava ter feito isso, mas ele se dispôs. E essa mesma disposição que ele quer de nós, a gente se dispor de assumir o prejuízo como Deus assumiu, porque ele deu o Filho dele, ele não deu o nosso filho, ele deu o Filho dele. Ele assumiu o prejuízo, ele assumiu a dor, ele deu o Filho dele para nos perdoar. Então, também devemos fazer isso e assumir a perda, né? Quando a gente perdoa, a gente não cobra, a gente não é restituído, a gente não é indenizado, a gente não processa para receber em troca, né? É diferente. Então, quando a gente perdoa, a gente sofre prejuízo. É para isso que Deus nos chamou. Para sofrer como Cristo sofreu, para sofrer como Deus sofre, quando ele perdoa e não cobra mais a dívida, né? Ele sofre a ofensa e perdoa. A gente também precisa aprender a sofrer ofensas, sofrer prejuízos e perdoar. Entregar nas mãos de Deus. Não querer cobrar, não se afastar, não odiar no coração. Então, eu não sei se você é cristão. Se você não for cristão, saiba que primeiro você precisa se tornar um cristão, se arrepender dos seus pecados,
crer em Jesus Cristo, ter o perdão dos seus pecados. E aí sim, sendo um cristão, você vai poder perdoar com todo, infinitamente, porque você vai saber que Deus te perdoou de coisas infinitamente maiores. E você vai ter capacidade de perdoar com muita generosidade. Se você é cristão e tem guardado mágoa, sabe que esse caminho não é de um cristão. Viva como cristão, viva como Cristo viveu. Cristo perdoou, Deus perdoou. Se você é cristão, se você é filho de Deus, haja como seu pai. Não há espaço na vida do cristão para falta de perdão. Isso é coisa dos incrédulos, dos que não conhecem a Deus, dos que odeiam a Deus, dos que não receberam o perdão de Deus. Não seja um desses. Se você é cristão, vive em amor, vive em humildade, assim como o seu Senhor viveu. E aí você vai aprender cada dia, né, que não é fácil para ninguém, nem para os cristãos isso é fácil. Muitos cristãos sofrem com isso e guardam rancor e odeiam as pessoas, sendo que não é isso que o Senhor pede deles. Muitos cristãos têm vivido assim, não seja mais um deles. Peça perdão do seu pecado a Deus, peça perdão a Deus pela sua falta de perdão, peça perdão a Deus pela sua falta de amor, pela sua falta de humildade, pela sua falta de vontade de consertar as coisas. E faça diferente. Conserte as coisas, conserte os relacionamentos, faça a sua parte. Se o outro não quiser consertar, conserte você, perdoe você, peça perdão a você. Não fique dependendo dos outros, das circunstâncias, para obedecer a Deus. Deus te capacita a obedecer a Deus. Só precisa confiar nele. Então, que Deus te abençoe. Espero que tenha aproveitado essa série. Veja quantas vezes quiser. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Quai, tem no TikTok, tem no WhatsApp, tem no X, no Pinterest, tem todas as redes sociais possíveis, no Threads. Enfim, você pode assistir em qualquer rede social que você quiser. Espero que tenha aproveitado. Comente aí o que você achou dessa série. E comente também qual série que você gostaria que fosse tratada aqui na sequência. Você tem algum tema que você gostaria de conhecer melhor? Talvez algum aspecto da vida, prática, assim, para poder aprender o que a Bíblia diz sobre isso? Nós estamos aqui apenas para ensinar aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus, com o próprio Senhor Jesus Cristo, poder ajudar muitas pessoas aí a praticar a palavra de Deus e viver a vida como Cristo nos ensinou. Então, que Deus te abençoe, deixe seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau.